Nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você escolhe entre esses dois celulares utilizando inferência bayesiana. Lembrando que esse vídeo aqui é continuação do primeiro vídeo desse conteúdo, então eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui no card, vou deixar nos comentários também. Você assista esse primeiro vídeo para entender toda a modelagem desse problema e o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Eu deixei aqui embaixo das avaliações o link de cada um desses produtos aqui, então você clica lá e você entra na página deles aqui, ó. O que a gente vai fazer agora, nós vamos coletar os dados das pessoas que as pessoas deixaram através das avaliações para poder usar isso dentro do modelo bayesiano, tá bom? Então o que eu quero fazer aqui com vocês é o seguinte, eu vou entrar aqui no terminal e eu vou ativar a Virtual Env aqui que eu criei, chamada Seja um Data Scientist, né? E aí eu vou startar o Jupyter Notebook aqui. E aí a gente vai criar nossa solução em Python usando a ideia do Jupyter Notebook, tá? Se você usa VS Code ou qualquer outro compilador e ideia do Python, fica à vontade, tá? Jupyter Notebook não é um requisito, você pode usar, pode não usar. O importante é que você tenha um lugar onde você consiga escrever um script em Python, rodar e ver isso funcionar, tá bom? Eu vou vir aqui no botão New, ó, vou clicar em Python 3 para poder escolher um notebook que rode o Python 3, né? E aqui a gente vai criar a nossa solução, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Bom, essa solução eu quero dividir ela em 4 partes, tá? Para ficar um pouco mais organizado. Então a parte 1 eu vou criar uma seção aqui que eu vou chamar ela de Imports. Nessa seção aqui eu vou importar todas as bibliotecas de Python que a gente precisa para resolver esse problema, tá? A seção 2 que eu quero criar aqui com você vai ser uma seção de dados. Essa seção aqui nós vamos colocar todos os dados das avaliações dos dois smartphones da Xiaomi e do Motorola, tá bom? A outra seção que eu quero criar aqui com vocês é a seção de inferência bayesiana. Então é aqui que a gente vai realmente criar ou modelar o nosso problema usando a inferência bayesiana e ver o resultado disso, tá? E por último, eu quero criar aqui um plot da posteriori, que é a distribuição de probabilidade que vai dar pra gente a resposta que a gente está procurando para esse problema, tá? Então vou plotar aqui a posteriori, beleza? Bom, vamos lá então. Começar aqui pelos dados, tá? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai entrar aqui na página da Xiaomi primeiro, vamos descer até as avaliações aqui embaixo, ó. E aí aqui a gente vai ter as avaliações dos clientes, avaliação geral e como que é a distribuição dessa avaliação geral por estrela. O que eu quero fazer é o seguinte, lembra que a gente simplificou esse problema aqui, dizendo que todas as avaliações de 5 ou 4 estrelas seriam avaliações positivas e todas as avaliações de 2 e 1 estrela seriam avaliações negativas? Então, agora eu preciso criar uma lista onde cada posição é uma pessoa avaliando o produto. Então eu preciso saber quantas pessoas avaliaram 5 estrelas. Para isso aqui é fácil, né? Eu tenho a porcentagem aqui. É só eu descobrir quanto que é 83% de 201 e eu vou ter o número de pessoas que deram avaliação de 5 estrelas. Se eu descobrir quanto que é 9% de 201, 4 estrelas e assim por diante, tá? Então vou fazer isso aqui no Python, ó. Eu vou criar aqui um comentário que serão os dados da Xiaomi, tá? E aí é o seguinte, eu vou criar aqui um X de A que vai ser o seguinte, eu tenho os comentários positivos, certo? E eu tenho aqui os comentários negativos, beleza? Os comentários positivos eu preciso descobrir quantas pessoas deram 5 estrelas e quantas pessoas avaliaram como 4 estrelas. Mesma coisa aqui para avaliação negativa, né? Eu preciso descobrir quantas pessoas avaliaram com 2 estrelas e quantas pessoas avaliaram com 1 estrela, tá? Para descobrir quantas pessoas avaliaram com 5 estrelas, é só eu pegar a porcentagem, que eu acho que é 83, né? Deixa eu confirmar aqui, ó. 83% de 201, então 83% vezes 201 me dá a quantidade de pessoas que avaliaram 5 estrelas, tá? 4 estrelas é a mesma coisa, a porcentagem é 9, então eu vou colocar aqui, ó, 0,09 vezes 201, beleza? Essa multiplicação aqui, ela me retorna um float, então eu preciso converter isso aqui para um int, porque o NumPy Array, que é onde eu vou colocar esses dados aqui, ele não entende multiplicação por float, tá? Só por int. E agora eu preciso calcular o número de pessoas que deram 2 estrelas para a Xiaomi, que é 1% e 3%, tá? Então 1% é 0,01 vezes 201 e aqui é 0,03 vezes 201, beleza? Só para isso aqui converter agora para int, ó.
converter essa multiplicação aqui para int também. E eu vou transformar isso aqui tudo num NumPy Array. Então eu vou colocar np, NumPy, na verdade é np Array, e vou englobar isso aqui, tá? Para isso funcionar a gente precisa importar o NumPy, certo? Então eu vou vir aqui na seção de imports e vou dar um import NumPy e vou dar um apelido para ele, vou chamar ele de np. E aí se eu usar o np ponto eu consigo usar os métodos da classe NumPy, beleza? E aí ó, vamos dar uma olhada aqui no x de a, tá? Olha só. A gente tem aqui todas as avaliações positivas e todas as avaliações negativas, tá? Para ficar um pouquinho mais real, isso aqui não ficar nessa ordem de 1, 1, depois zeros, vamos dar um shuffle aqui, ó. Eu vou usar um método chamado random, que tem um outro, na verdade é uma classe random, que tem um método chamado shuffle, onde eu vou passar o x de a, e o que ele faz para mim, ele embaralha isso aqui, tá vendo? Só para ficar um pouquinho mais natural, tá bom? Agora então vou fazer a mesma coisa para o celular da Motorola. Então vou vir aqui, ó, abrir esse comentário aqui, Motorola. E aí eu preciso colocar o número, encontrar o número de pessoas que avaliaram o celular da Motorola com 5 estrelas e com 4 estrelas. A gente vem aqui no site da Motorola, ó, no site da Amazon, na verdade, onde tem um produto Motorola à venda. A gente vai descer até o final aqui, ó, e vamos olhar as avaliações dos clientes, tá vendo? E aí o que acontece aqui, ó, nós temos 78% 5 estrelas e 15% 4 estrelas. Então 78% e 15%. Então eu vou colocar aqui, ó, 78% e aqui eu vou colocar 15%. E aí a gente tem, 301 avaliações, certo? Então para mudar isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa linha aqui, eu vou buscar vou buscar todos os números que forem 201 e vou substituir por 301. E aí ele vai me perguntar assim, eu posso fazer isso para todos? Eu vou dar um G dizendo que sim. E aí ele troca isso aqui para mim, beleza? É só uma artimanha aqui do VI, tá? Bom, então tem 78, 15, e aí quais são o número de pessoas que avaliaram o Motorola com 2 e com 1 estrela? É 2 e 3 aqui, ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, 2 e o 3 já está colocado ali, beleza? Aí eu vou dar um shuffle aqui no x de b. Vou guardar esse novo array na variável x de b. E aí a gente tem o x de b aqui, beleza? Bom, tá misturado aqui para parecer um pouquinho mais natural, tá? Bom, então aqui nós temos os dados já. Agora o que a gente precisa fazer é a modelagem da inferência bayesiana, tá bom? E aí antes de entrar no código, eu quero revisar com você o nosso problema e como que a inferência bayesiana modela isso, tá? Então vamos voltar aqui na apresentação, ó. Então vamos começar, vamos dar um passo para trás e vamos lembrar qual que é a pergunta que a gente quer responder. Então a pergunta era assim, qual que é a probabilidade de você gostar mais do celular Xiaomi? Se a probabilidade for alta, significa que talvez você deva comprar ele, tá? Se for baixa, talvez você não deveria comprar, tá bom? Então para responder essa pergunta, a gente precisa pensar qual que é o processo que gera as avaliações, porque as avaliações, elas serão os dados que vão indicar pra gente se a gente vai gostar mais do Xiaomi ou não, tá? Então pensa assim, qual que é a ideia da inferência bayesiana? Que todo o processo, todo o evento, ele é oriundo de um processo, certo? Um processo gerador. Esse processo gerador ele pode ser modelado com a estatística e toda essa modelagem ela tem um parâmetro que é desconhecido. Então o nosso objetivo é encontrar o parâmetro desconhecido desse processo gerador, tá bom? Então, para ficar mais claro, ó, olha aqui. A gente tem um processo gerador, que eu representei por esse geradorzinho aqui, tá? Então, o que esse processo gerador faz? Primeiro que esse processo gerador é relativo a você dar uma avaliação positiva ou negativa. Então, as pessoas, todas elas têm esse mesmo processo gerador, certo? Então, a pessoa ela entra no site, às vezes ela dá 5 ou 4 estrelas, que é uma avaliação positiva. Às vezes outra também dá uma avaliação positiva, depois tem uma outra pessoa que também dá uma avaliação positiva, aí entra uma quarta pessoa que dá uma avaliação negativa, depois avaliação positiva para outra pessoa também avaliação positiva, depois vem uma outra pessoa com uma avaliação negativa na sequência e assim por diante. Então esse processo gerador, que é essa maquininha aqui, ela gera essas decisões das pessoas de dar uma avaliação positiva ou negativa, tá? O que a gente precisa fazer é, se a gente encontrar como esse processo gerador funciona, a gente consegue encontrar qual que é a probabilidade de uma próxima pessoa dar uma avaliação positiva ou não, certo? E aí, baseado nesse evento aqui de você dar uma avaliação positiva ou negativa, a gente pode assumir que o processo gerador ele é uma Bernoulli,
com um parâmetro P, que é a probabilidade de você dar um evento de sucesso, que é uma avaliação positiva. Só que a gente não sabe qual que é o valor desse parâmetro P. A gente sabe que o processo gerador é um Bernoulli pelas características das ações, né? Mas a gente não sabe qual que é esse parâmetro. Então a pergunta é como que a gente encontra esse parâmetro real de P, tá? Como que a gente acha esse valor? E aí a inferência bayesiana, ela vem para nos ajudar a encontrar esse valor de P. Então o que a inferência bayesiana sugere para a gente fazer? A gente começa com um chute inicial. Então, cara, eu não sei qual que é esse parâmetro P, qual que é a probabilidade do cara dar uma avaliação positiva, mas eu vou dar um chute aqui. Esse chute, em inferência bayesiana, é traduzido como a nossa distribuição priori, a nossa prior. Esse chute inicial, ele pode depender de uma coisa, na verdade, da nossa experiência inicial com esse problema. Então, como eu já tenho falado para você aqui nesse conteúdo, é que se você tem uma experiência com a marca, você tem uma inclinação maior de dar uma avaliação positiva ou negativa para ela, certo? Se você não tem uma opinião formada sobre a marca, tanto faz você dar uma opinião positiva ou negativa, a probabilidade é a mesma. Então, essa sua experiência inicial, ela pode guiar o seu chute inicial. Então, essa distribuição prior que a gente definiu lá no outro vídeo para os dois celulares é o nosso chute inicial, na verdade. Então, a gente define o nosso chute inicial baseado na nossa experiência. E aí a gente faz o quê? A gente observa alguns dados. E aí quando a gente observa alguns dados, a gente usa esses dados observados para melhorar o nosso chute inicial, ou seja, para fazer um update na nossa prior. E aí o nosso chute inicial ele fica melhor, ele fica mais próximo do P real, que é da distribuição de Bernoulli. E aí a gente observa mais dados, e aí a gente faz um update do chute inicial, a gente observa mais dados. E conforme a gente vai fazendo esse ciclo várias vezes, a gente vai convergindo o mais próximo possível ao P real que define a distribuição de Bernoulli. Então é isso que a inferência bayesiana nos ajuda, essa é a ideia por trás disso, tá? E aí você me pergunta assim, mas Meigron, cara, como que eu vou fazer o update do meu chute inicial através dos dados? E é isso que a regra de Bayes nos ajuda. A regra de Bayes ela é um estimador que é exatamente esse update do chute inicial com dados. E se você prestar atenção aqui na teoria, na regra de Bayes, você pode ver que esse processo que eu acabei de escrever para você, ele está embutido aqui. Então aqui você tem o P de A, que é o nosso prior, e aí então o nosso chute inicial, e aí a gente tem o likelihood. E observe que o likelihood ele leva em consideração as avaliações, que são os dados. Então a multiplicação do prior com o likelihood, ele representa esse processo aqui de ter um chute inicial, observar dados, melhorar o chute inicial, observar dados, melhorar, observar. Então, essa multiplicação representa isso. E o resultado disso te dá a posteriori, que é o valor estimado do P da distribuição geradora, que aqui no caso a gente considerou Bernoulli, tá? E aí você me fala assim, mas Meigron, cara, o que é essa posteriori? Ela é, na verdade, uma distribuição de probabilidade, mas eu vou implementar essa parte até agora, tá? Depois, quando ela estiver implementada, a gente vê a posteriori. Aí eu volto aqui e explico como que você interpreta a posteriori, tá bom? Até aqui tudo bem? Se tiver alguma dúvida, escreve no comentário, tá? Que depois eu te ajudo de alguma forma, beleza? Então vamos implementar essa parte aqui que eu acabei de explicar para você. Bom, para implementar isso aqui, a gente então precisa definir a priori, né, a nossa prior, a gente precisa definir a posterior, que é a posteriori, e a gente precisa definir também o likelihood, beleza? Como que a gente vai definir a nossa priori? Lembra que no vídeo passado eu defini a priori para os dois celulares, certo? Tanto para o Xiaomi quanto para Motorola. E aí a gente usou uma distribuição beta com parâmetros 1 e 1 para definir a priori do Xiaomi. E a gente usou também uma distribuição beta de 5 e 2 para definir a priori do Motorola, tá? Se você não lembra por que desses valores, vai lá, volta lá e assiste o vídeo, beleza? E aí eu vou importar esse beta, que é uma classe de um pacote chamado PyMC3, tá? Que eu vou apelidar ele de PM. Então eu vou subir lá na seção Imports e vou dar um import aqui, ó, PyMC3 SPM. Se você não tem instalado o PyMC3, é só ir lá no seu terminal e dar um pip install PyMC3, tá? Ou você pode vir aqui, ó, colocar uma exclamação, porque daí o Jupyter Notebook entende que esse comando ele vai ser um comando bash, um comando de terminal, tá? Aí você vem aqui, ó, pip install PyMC3 e roda isso aqui, beleza? Aí ele vai instalar dentro da sua Virtual Env também, tá bom? Como eu já tenho aqui, ele diz que o requerimento já foi satisfeito, tá bom?
Então, beleza. Então, a gente tem nossas priors aqui, que vão ser o P lá da Bernoulli, certo? Então, como eu tenho duas distribuições de Bernoulli, uma que gera as avaliações do Motorola e uma que gera as avaliações do Xiaomi, eu tenho que dividir em dois parâmetros aqui, P de A e P de B, beleza? E aí o pacote ele pede que eu nomeie aqui dentro também, tá? Para que ele entenda depois dentro do processo que ele usa para gerar as probabilidades só, tá bom? Deixa eu criar umas linhas aqui, ó, só para ficar mais alto, que daí facilita eu enxergar aqui também, ó. Beleza. Bom, agora a gente precisa definir a posterior. Então a gente acabou de ver que a posterior, na verdade, ela é o processo gerativo das avaliações positivas e negativas, que a gente pode considerar como uma Bernoulli de valor P, tá? E aí então tem uma Bernoulli tanto para o celular Xiaomi, então eu tenho um prior da Xiaomi aqui, e eu tenho também um prior do Motorola, tá? Ambas as classes Bernoulli, elas vêm do pacote PyMC3, beleza? Então aqui, ó, eu vou nomear isso aqui como sendo observação de A, porque como você acabou de ver, Bernoulli ele gera as observações para mim, certo? Então eu vou observar aqui os novos valores da distribuição P de A e P de B. E eu vou guardar isso aqui em OBS A e vou guardar isso aqui em OBS B, beleza? Eu preciso passar também o observed aqui, que são os dados que eu observei, que eu observei até agora, que é o meu X de A, que são os dados que eu coletei lá do site da Amazon, e o meu observed aqui, ó, X de B, beleza? E aí, por fim, a gente precisa calcular o likelihood. Likelihood eu vou calcular assim, ó, eu vou usar aqui um sample, eu vou fazer um draw de 2.000 amostras desse sample. Eu vou jogar as 1.000 primeiras amostras fora e eu vou usar um método de amostragem chamado, vou passar aqui no step, chamado Metropolis, beleza? E eu vou guardar isso aqui numa variável chamada trace. Então tudo que foi desenvolvido para inferência bayesiana desde então é tentar calcular a posterior real através de uma aproximação numérica. Um desses métodos é o método de amostragem, tá? Que é o MCM, que é o Monte Carlo Markov Chain. Então eu vou fazendo várias amostragens da minha posterior e aí eu vou avaliando as minhas amostras, algumas eu vou descartando, outras eu vou incluindo. E aí depois de um certo número de amostras, o meu parâmetro ele vai convergindo para o parâmetro real, tá? E aí como as primeiras amostras elas são as que variam mais, eu jogo as primeiras amostras fora, tá? Que é o que está representado aqui no Draws e no Tune, tá bom? Depois eu posso fazer um vídeo também explicando a fundo como que essa técnica de amostragem funciona para definir posteriores, tá? Existem outras técnicas também, essa de sample é uma delas, tá bom? E aí, então a gente tem tudo definido o que a gente precisa. A única coisa que falta aqui é que esse pacote PyMC3, ele exige que você faça todos os cálculos dentro de uma seção, tá? Para abrir essa seção é muito fácil, você escreve aqui, ó, with, aí tem uma classe chamada model, e você nomeia essa seção como model, sei lá. Coloca 2 pontos aqui e aí você passa todo mundo aqui dentro, beleza? E aí ele vai fazer então esse processo que eu falei para você, de você ter um chute inicial, você observa dados, vai fazendo isso até você convergir para o parâmetro real, que é aquele P da distribuição de Bernoulli. Então nunca se esqueça, que a gente está procurando aqui é o valor real daquele P da distribuição de Bernoulli, que é a distribuição geradora dos dados de avaliação positiva e negativa dos celulares, tá bom? Então, enquanto ele roda aqui, ó, a gente já pode ir fazendo o código aqui da posterior, tá? E aí eu vou usar dois códigos aqui, tá? Eu vou usar um método chamado plot posterior, que é do próprio PyMC3, tá? E aí eu preciso passar aqui os valores, que é P de A, por exemplo. Então, se eu plotar aqui, ó, ele me dá a posterior, tá vendo? E eu quero que você observe duas coisas nessa posterior aqui. A primeira é, olha essa média. Média de 0,95, que corresponde exatamente ao topo desse morro, essa montanha aqui, tá? Que é esse pico aqui em cima. E a segunda coisa que eu quero que você observe é esse intervalo aqui, ó. Intervalo de 0,93 e intervalo de 0,98. Lembrando que isso aqui não é um intervalo de confiança, tá? Intervalo de confiança ele é um conceito de uma abordagem frequentista. Isso aqui é um intervalo crível ou intervalo de credibilidade, que é uma abordagem bayesiana, tá? Eu fiz um vídeo também falando a diferença entre as abordagens frequentistas e bayesianas no canal, tá? Vou deixar o link aqui no card, também no comentário. Depois você pode ir lá assistir a diferença dessas duas abordagens estatísticas, beleza?
Mas então a gente tem aqui, ó, a gente tem uma média, que é esse pico aqui de 0,95, mas essa média ela pode estar entre 0,93 e 0,98 com 94% de credibilidade. E aí como que a gente interpreta isso, Meigron? Cara, isso aí parece uma distribuição aqui, mas o que eu faço? Como que isso aqui me ajuda a escolher um dos dois celulares? É exatamente esse tópico que nós vamos discutir no próximo vídeo. Então ativa as notificações aí para você ficar sabendo quando eu vou lançar o próximo vídeo, não vai demorar muito, tá? E também tem outros conteúdos muito legais para você acompanhar nesse meio tempo. Tem o blog onde eu escrevo bastante coisa como se preparar para essa profissão. Me segue também lá no Instagram e conecta comigo no LinkedIn. Se você não tem um LinkedIn, cara, trata de fazer um LinkedIn, porque é lá que as pessoas vão te achar, tá bom? Bom, muito obrigado então pelo seu tempo e vejo você no próximo vídeo. Até mais!